Boa tarde, meus alunos. Eu sou a professora Heloísa. É um prazer estar aqui com vocês novamente. E na aula de língua portuguesa de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre as estruturas complexas do período e da oração. Então, peço que vocês acompanhem comigo. É um conteúdo de gramática que a gente vai ter que trabalhar com um slide com alguns exemplos. Então, prestem bem atenção porque é muito essencial para os próximos conteúdos. Primeiro conceito, o que é uma oração? A oração ela se divide entre simples e complexa. Podemos pensar assim, o núcleo da oração é o verbo. Então, nós temos ali, Maria estudou. O verbo estudar é o núcleo dessa oração. Como eu tenho só um verbo, então eu tenho um período simples. Mas nós temos também a oração complexa. Maria estudou e passou no exame. Quais são os verbos? Estudar e passar. Então, percebam que agora nós temos dois núcleos. Então, a gente está trabalhando nesse exemplo com uma oração complexa. Então, a gente está pensando aqui nos núcleos. Um núcleo, uma oração simples, dois núcleos ou mais, uma oração complexa, certo? E aí, o conceito de período simples é no mesmo raciocínio. Um período simples, ele apresenta apenas uma oração e um período composto, ele tem duas ou mais orações. Então, percebam aqui comigo. O sol nasceu. Verbo nascer, eu tenho só um núcleo, então eu tenho um período simples. O composto, o sol nasceu e os pássaros cantaram. Percebam que nós temos o verbo nascer e o verbo cantar. Sendo assim, nós temos duas orações, construindo um período composto. É só a gente associar a palavra. Composição, composto, dois ou mais verbos para construir esse período, certo? Continuando. Quanto às estruturas complexas, elas vão se dividir em coordenação e subordinação. Então, vamos só recapitular um pouquinho. Nós temos os períodos compostos. Eles fazem parte das estruturas complexas. E esse período composto, ele tem uma subdivisão. Nós temos as orações coordenadas, aquelas que têm uma relação de independência, e nós temos as orações subordinadas, aquelas que apresentam uma relação de dependência. A gente vai observar isso dentro dos exemplos. A coordenada ela tem alguns tipos específicos, a gente vai detalhar eles, e a subordinada tem outros tipos específicos. Período composto por coordenação, como eu havia comentado com vocês, nós temos duas ou mais orações, só que elas têm uma relação de independência, ou seja, temos a oração principal e a oração independente. Elas, dentro do mesmo período, compõem ali um sentido, um significado, mas elas podem ser desassociadas, podem ser separadas e elas continuam com o seu sentido completo. Essas orações, elas podem ser conectadas por conjunções coordenativas. Nós vamos ver alguns exemplos. Mas também podem ser conectadas por pontuação, vírgula, ponto e vírgula, podem fazer essa conexão. Nenhuma oração depende sintaticamente da outra, cada uma tem um sentido completo. Então, quais são os tipos das coordenadas? Nós temos coordenada aditiva, ou seja, traz uma ideia de adição. Alguns exemplos dessas conjunções, e, nem, mas também, entre outras. Qual é o objetivo da aditiva? Acrescentar uma ideia à oração anterior. Então, vamos ver aqui no exemplo. Estudei muito e passei no exame. Quais são os verbos? Estudar, passar. Então, eu tenho o período composto. Qual é o elemento que está conectando essas duas orações? A conjunção e, a conjunção aditiva. A adversativa traz essa ideia de oposição de ideias, contraposição, adversidade. Quais são as conjunções? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto. Vejam um exemplo. Queria sair, mas estava chovendo. Temos o verbo querer e o verbo estar, que são os núcleos dessas orações. E elas estão sendo conectadas pelo conectivo adversativo, mas trazendo uma ideia de oposição. A alternativa, ela indica ali uma escolha, uma alternância entre algumas ideias ou algumas opções. Então, nós temos ou, ora, quer, por exemplo. Ou você estuda ou não passa. Então, nós temos ali essa alternância entre as duas. Verbo estudar, verbo passar, indicando o nosso período composto. E nós temos também a coordenada conclusiva. Conjunções, por exemplo,
logo, portanto, por isso, assim, trazendo uma ideia de conclusão ou consequência. Então vejam aqui, estudei bastante, portanto, fui aprovado. Então nós temos o verbo estudar e o verbo ir, nosso período composto conectado pela conjunção portanto, trazendo a ideia de conclusão. E explicativa, porque, que, pois, desde que venham antes do verbo, porque se elas vierem após o verbo, nós estamos trabalhando com uma conclusiva. Então, se elas vierem antes do verbo, elas serão explicativas. Então, percebam aqui, não vá, porque está perigoso. Então, nós temos o verbo ir e o verbo estar, o nosso período composto, conectado pela conjunção explicativa porque. Então, essas são as nossas coordenadas, coordenativas dentro do nosso período composto. Prosseguindo. Aqui eu trouxe um exemplo detalhado para trabalhar com vocês. Então, nós temos aí, ele estudou. Aqui é a nossa oração independente, que também pode ser chamada de oração principal. Aqui está o nosso verbo. Mas não conseguiu dormir. Então, nós temos aqui o verbo conseguir e a nossa conjunção adversativa fazendo a conexão dessa oração. E acordou cedo, verbo acordar. Está sendo conectado pela nossa conjunção aditiva e. Portanto, estava chovendo, corrigindo, estava cansado. Nós temos aqui o verbo estar. E quem é que está conectando essa oração? A conjunção conclusiva, portanto. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4 orações. E 3 dessas orações estão sendo conectadas pelas nossas conjunções coordenadas. Certinho? Continuando. Período composto por subordinação. Nós estávamos falando das coordenadas, que têm uma relação de independência, podem ser separadas, mas aqui na subordinação nós temos uma relação de dependência. Então, as orações, se forem separadas, elas não terão um sentido completo, porque elas dependem uma das outras. Então, a gente pensa mesmo nessa relação de ser subordinado a algo, depender de algo. Então, vamos observar aqui. A subordinada, ela pode exercer função de substantivo. E o substantivo, ele pode, dentro da oração, ter função de sujeito, de objeto, de adjunto ou predicativo. A gente vai observar alguns desses exemplos. Nós temos aqui sempre uma oração principal e uma oração subordinada. Por exemplo, quero que ele volte. Qual é a nossa oração principal? Quero. E aí a gente olha para a regência do verbo. Quero algo, correto? Quem quer, quer algo. Então, esse verbo ele está pedindo um complemento. Essa oração completa o sentido do verbo querer. Então, aqui eu tenho uma oração principal e aqui eu tenho uma oração subordinada. As orações subordinadas, elas podem ser conectadas por conjunções como que, porque, quando, se, embora, entre outras que nós vamos observar na tabela. E também podem ser conectadas por pronomes relativos, que, quem, cujo, onde. Nós temos também o qual, a qual, que podem trabalhar como pronomes relativos. Vejamos aqui as subclassificações das orações subordinadas. Então aqui, completando para vocês, ela tem função de objeto direto. Por quê? O verbo querer, ele pede um complemento e esse complemento a gente chama de objeto. Direto, porque ele não precisa de preposição. Eu quero algo, eu não solicito o auxílio de uma preposição. Por isso, nós chamamos de direto. Então, essa oração, ela vai ser uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Então, acompanhe aqui comigo. Quais são os tipos de orações subordinadas substantivas? Nós temos as subjetivas, as quais têm função de sujeito. Nós temos as objetivas, diretas e indiretas, que são aquelas que têm função de complemento, completar o sentido do verbo.
Nós temos as completivas nominais, aquelas que têm o objetivo de completar o sentido de um nome, seja ele um adjetivo, um advérbio ou um próprio substantivo. As predicativas, que têm função de adjetivo, elas trabalham como adjetivo dentro da oração, e as apositivas, que trazem uma especificação ou uma explicação sobre o substantivo. Nós vamos observar aqui alguns exemplos. Subjetiva, ela tem função de sujeito, então percebam aqui, é importante. O que é importante? Que você estude. Percebam que ela está sendo conectada pela nossa conjunção. E essa oração, ela completa o sentido da oração anterior, agindo como sujeito quando eu pergunto o que é importante. E aí nós temos a objetiva direta, completa o sentido do verbo, sem o auxílio de uma preposição. Eu sei. Quem sabe, sabe algo. O verbo saber, ele não pede preposição, mas ele pede um complemento. Qual é o complemento aqui? Que você estuda. Está aqui nossa conjunção. Objetiva indireta. Completa o sentido do verbo, mas agora eu preciso de uma preposição. Eu preciso. Quem precisa, precisa de algo ou alguma coisa. Então percebam que o verbo precisar, ele pede um complemento e ele ainda pede o auxílio da preposição. Então, de que você estude, completa o sentido do verbo precisar, completa o sentido da oração principal. Completiva nominal, ela completa o sentido de um nome, geralmente com preposição. Então percebam aqui. Tenho, o verbo. Quem tem, tem algo. Medo seria o nosso objeto. Medo é um substantivo, e é um substantivo que precisa de complemento, porque quem tem medo de algo ou de alguma coisa. Tenho medo de quê? De que ele fale. Então, essa oração, ela completa o sentido do meu substantivo medo. Percebam aqui que tem a preposição e tem a conjunção. Predicativa, ela funciona como predicativo do sujeito, ou seja, o adjetivo, a característica do sujeito. O problema é o nosso sujeito. Temos aqui o verbo ser. Qual é a característica do problema? Que você não estuda. Então percebam que essa oração completa, caracteriza o sujeito problema. Sempre conectado pela conjunção, percebam. E nós temos a apositiva. Ela explica um termo anterior. Só quero uma coisa. Que coisa é essa? Que você estude. Então, essa oração completa o sentido da oração anterior. Então, perceba que em todos esses exemplos, nós temos uma oração principal e nós temos as orações subordinadas. Então, elas têm essa relação de dependência. Se nós separarmos, elas ficam incompletas. Ok? Vamos continuar. Nós temos também as orações subordinadas adjetivas. Ela só se divide em dois grupos, restritiva ou explicativa. Então, nós temos aqui a restritiva, ela é indispensável, ela é totalmente necessária dentro do enunciado. Se eu retirar, altera-se o sentido. Mas a explicativa, ela só acrescenta uma informação, então ela é dispensável. Essas orações exercem função de adjetivo. Qual a função do adjetivo? Caracterizar o substantivo. Vamos ver aqui uns exemplos. Minha mãe, que é professora, trabalha muito. Então, nós temos a oração principal. Minha mãe trabalha muito. Quando eu digo que é professora, eu estou aqui acrescentando uma informação sobre a oração principal. Eu estou acrescentando uma informação sobre o substantivo mãe. Então, aqui nós temos a oração principal. E aqui nós vamos ter a nossa oração subordinada, adjetiva, explicativa, porque ela está explicando a oração anterior, acrescentando uma informação. Mas eu posso retirar e não vai alterar o sentido. Agora nós temos aqui as restritivas, ou seja, elas delimitam, elas vão restringir o sentido da oração principal. Qual a oração principal?
os livros. Ontem estão na mesa. A oração principal ela recebeu uma informação que tem o objetivo de delimitar. Qualquer livro? Qualquer livro está na mesa? Não. Somente os livros que comprei. Então, aqui eu restringi. Então, aqui que comprei, nós temos oração subordinada, adjetiva, restritiva. Percebam que as duas estão conectadas pelos pronomes relativos. E tem uma característica, a explicativa sempre vem associada com a vírgula. Sempre encontra aqui as duas vírgulas. Mas a restritiva, ela não apresenta-se com vírgula. Então, é uma característica dessas orações. Certo? Continuando. Aqui é só para a gente observar quais os tipos de orações subordinadas adverbiais. Quando a gente fala de adverbiais, significa que ela tem função de advérbio. O que o advérbio faz? Ele modifica o verbo, ele pode trazer uma ideia de tempo, causa, condição, etc. Então, nós temos as causais, as comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, proporcionais e temporais. A gente vai observar aqui somente 2 exemplos. A causal, ela traz uma ideia de causa, motivo, justificativa. Então, pensem aqui comigo. Não fui à aula porque estava doente. Nós temos os verbos ir e o verbo estar. É uma oração composta. Não fui à aula é a nossa oração principal. E porque estava doente é a nossa oração subordinada. Por que ela é adverbial? Porque ela altera a circunstância da oração principal, trazendo uma ideia de causa, motivo ou justificativa. Qual é a conjunção que determina isso para mim? A conjunção porque. Final traz uma ideia de finalidade, objetivo. Estudei muito para que eu passasse. Quais são os verbos? Estudar, passar. Então, eu tenho um período composto. Qual é a minha oração principal? Estudei muito. Qual a minha oração subordinada? Para que eu passasse. Então, aqui são os verbos. E o para que é a nossa conjunção, que está conectando a oração subordinada com a oração principal. Então, é uma oração subordinada adverbial final e uma oração subordinada adverbial causal. Certo? Prosseguindo, para que a gente consiga resumir tudo que foi falado na aula de hoje, só vamos relembrar que nós temos o período simples, com apenas um núcleo na oração. E nós temos o composto com 2 núcleos ou mais. O período composto ele vai se dividir entre coordenado e subordinado. O coordenado apresenta uma relação de independência e o subordinado apresenta uma relação de dependência. Essas são as nossas. Antes das referências, só para a gente relembrar aqui, ó, as coordenadas podem ser substantivas, tendo a função de sujeito, ou então de objeto, complemento, aposto. As adjetivas, que têm função de adjetivo, e as adverbiais, que têm função de advérbio. Essas são as referências da aula de hoje. Espero ter contribuído para o aprendizado de vocês. Qualquer dúvida, nós estamos aqui para prestar um apoio. Até a próxima aula.